todas as bênçãos que ele derrama incessantemente sobre nós, né? E que possamos continuar juntos aqui no ano de 2025 estudando o Livro dos Espíritos. Acredito que a gente não acabe esse ano, não, mas a gente vai andar bem, se Deus quiser, nessas questões aí. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu só fiquei aqui agora na dúvida se foi na questão 590, aqui, ó, 593, isso mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então, só para relembrar, na semana passada a gente estava estudando a questão dos reinos vegetais, nominais, a relação ali das plantas, dos homens, dos animais, e agora, a partir da questão 592, né, o Kardec ele vai abordar aqui, em relação a esses três reinos, questões apenas relacionadas entre os animais e o homem. Então, na questão 593, ele pergunta a seguinte: poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Então a gente percebe que ele está agora fazendo perguntas relacionadas aos animais. E que todas as vezes que a gente analisa os animais na natureza, e todos eles, sobretudo aqueles que às vezes nós temos mais contatos, como cães, gatos, cavalos, bois, enfim, a gente percebe, vê alguns vídeos na internet que fala assim, poxa, não é possível que esse animal está fazendo esse tipo de coisa. Não é possível que ele é tão inteligente, ou que ele faz aquilo, faz assim, faz assado. E a gente percebe que muitas vezes paira uma dúvida em relação a esse sentido, né? Se o animal pensa ou não, se ele tem consciência de si mesmo ou não, se reconhece o dono ou não, enfim. Então, o Kardec ele vai esmiuçar isso porque essas dúvidas e essas questões não são de agora, né? Elas, na verdade, são desde que o homem se relaciona com os próprios animais. Então, ele analisando o trato dos animais, como eles se comportavam, como eles faziam as coisas, ele queria saber se todas as obras que os animais faziam, ou seja, tudo que eles faziam, a forma como eles faziam, se era fruto de um instinto ou se eles teriam algum tipo de inteligência. E os espíritos deixam claro que ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muito obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Ou seja, em todos os animais, eles obram, na grande maioria deles, dominam o instinto, ou seja, eles agem de acordo com o seu próprio instinto. Então, eles vão atacar no momento que se sentirem inseguros ou para proteger os seus filhotes. Eles não vão dividir a comida pelo instinto de preservação, no sentido de poder se alimentar e continuar. Enfim, então, na grande maioria das vezes, todos os atos deles serão pautados no instinto. Mas, por outro lado, eles têm uma vontade também. E essa vontade faz com que eles atuem de maneira diferente da do instinto, e baseada principalmente na inteligência que eles já carregam consigo. Mas eles deixam claro que essa inteligência é ainda muito limitada. Então, a gente percebe alguns animais, como os cachorros, por exemplo, fazendo coisas, tendo comportamentos que não são atos do instinto. Então, quando a gente treina um cachorro para pegar uma bolinha, não é um ato instintivo do cachorro correr atrás de bolinha. É através de um treinamento, da inteligência dele, da vontade, que a gente consegue fazer com que ele corra atrás da bolinha e traga para a gente. Então, ele tem essa vontade, ele coloca essa vontade ativa, né? Claro que pode ser interesseira através do petisco, mas é uma forma já limitada de inteligência que ele já carrega consigo. Então, para deixar mais claro, o Kardec ele faz um comentário, ele diz: não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com as circunstâncias. É nesse exemplo que a gente está dando aí do cachorro buscar a bolinha. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Então, o cachorro busca a bolinha pela sua necessidade física.
seja de receber um petisco, de se satisfazer ali, de correr. Então, eles agem utilizando a sua inteligência, né, os animais de maneira geral, ou pelas suas necessidades físicas, ou de proverem a sua conservação própria, que também não deixa de estar relacionada ao instinto, né? Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Então, a gente percebe que, poxa, um dos melhores meteorologistas que tem é o João de Barro. Por quê? Porque quando ele vai construir a sua casinha lá, ele tem a posição certa de construir a casa dele, porque ele sabe de onde o vento vai vir, ele constrói ao contrário, de modo que o vento não entre lá na casa dele e não seja ruim para os filhotes, nem para ele próprio. Então ele vai e constrói a casa dele baseado nos ventos, naquela inteligência, vamos dizer assim, limitada que ele tem, baseada aí nas suas necessidades físicas e na sua conservação própria. Mas ele não melhora a casa de João de Barro. A casa do João de Barro é a mesma hoje, em 2025, de que era em 1925. Ou seja, em 100 anos não houve progresso nenhuma. Ele, então, não melhorou a forma que ele realizava a casa, não melhorou a forma como ele arquitetava, como ele pensava. Por quê? Porque é uma inteligência limitada. Essa inteligência ela vai atender apenas às necessidades físicas e da conservação da sua própria espécie. Então, Kardec continua: qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo suas formas e proporções constantes e invariáveis. Ou seja, sempre do mesmo jeito. A casa que o João de Barro constrói hoje não é nem melhor nem pior da que ele construía lá atrás. Ela é do mesmo jeito. Continua Kardec. A cria separada dos da de sua espécie não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há ali progresso que lhe seja próprio. Então, isso é importante. Quando a gente vê algum animal fazendo algo que não está relacionado com a sua própria natureza, então, quando a gente vê, às vezes, um leão se relacionando com um ser humano na maior tranquilidade, como se fosse um gatinho de estimação, o animal, o leão, ele não desenvolveu isso por conta própria. Quem desenvolveu esse relacionamento, essa questão amigável, vamos dizer assim, de um leão ou de um tigre com uma pessoa específica, foi o próprio homem que, através da sua vontade, da sua aptidão, do seu carinho, foi moldando, maleando aquela energia, aquela disposição que tem ali no tigre para poder se relacionar e se relacionar, poder, às vezes, alimentar o tigre sem sofrer nenhum problema. Então, o fruto do progresso, nesse caso, dessa inteligência, desse comportamento inteligente, melhor dizendo, não é do tigre, não é do leão, mas sim do homem que o capacitou, que o treinou, fazendo com que ele mexesse, vamos dizer assim, nessa natureza maleável que o animal apresenta. Então, Kardec conclui: mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que traçou a natureza. Então, isso é, na verdade, um limite individual que o animal traz consigo. Então, se eu tenho um leão que se relaciona bem com o ser humano, se ele tiver filhotes futuramente, os filhotes desse leão não vai nascer lidando bem com a pessoa que o pai dele ali criava. Não. Por quê? Porque isso é uma questão individual que foi treinada por um homem. E se depois eles são soltos na natureza, é bem provável que eles voltem a ter os comportamentos que tinham anteriormente. Então, ou seja, não foi feito de fato uma construção. É por isso que, quando a gente analisa a própria codificação, a gente não encontra o termo reforma íntima ou reforma moral. A expressão que Kardec usa não é reforma, é transformação moral. Porque reforma, muitas vezes, traz para nós um sentido de
esconder a poeira para debaixo do tapete e só aparentar algo que a gente ainda não é. Agora, a transformação, não. A transformação, ela é interna. Ela precisa passar por processos que machucam, que vão levantar poeira, que vai ficar uma zona danada antes de ficar tudo perfeito, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Então, esse processo de transformação, ele é natural do homem, ele é instintivo, ele é nosso. O animal, ele não passa por isso, ele está sempre circunscrito à sua natureza limitada de inteligência e também baseado nos seus instintos, né? Ficou claro essa parte? É uma pergunta um pouco extensa, mas não sei se deu para compreender bem. Leci. Deu para compreender, sim, né? Mas é interessante também, né, Pedro, dentro do que você falou mesmo, quando ele fala, olha só, nos alertando, né, para essa nossa consciência em relação aos nossos irmãos menores, né? Quando ele fala que ainda é um sistema. O que que é isso? É nós que criamos esse sistema, né? O homem criou isso, né? É uma forma sistêmica de olhar esses reinos, né, nosso, né? De compreender que, né, ali há uma inteligência, né? Não uma consciência, mas uma inteligência que está sendo, vamos dizer assim, evoluindo aqui na Terra, né? Igual você falou também, através de nós pode ser pela educação, né? Não a adestração, mas a educação, a gente vai educando esses nossos irmãos, né? Menores aí, e com certeza, né? Tem um estudo muito bacana que fala dessa estudo, né, filosófico, né, assim, dentro da evolução, que naturalmente, igual, por exemplo, hoje nós estamos aqui educando eles. Aí, futuramente, como nós sabemos dentro da evolução, que futuramente subirão, né, uma etapa, né, para a parte, vamos dizer, hominal, né, igual nós entendemos dessa ideia, que futuramente nós podemos ser, eles podem ser, nós podemos ser deles, os mentores deles, né? Enquanto eles se evoluírem e entrar na forma hominal, né? Porque todo esse é um processo, toda uma ideia de evolução, né? E segundo falam também, assim, dentro, filosoficamente comentando que, por exemplo, nós poderíamos ter sido, hipótese, tá, gente? Estou falando que vamos dizer assim, esses animais, desses espíritos mais evoluídos, tipo, né, dos Cristos, né, de Jesus, nós podemos ter sido esse pontinho, assim, desses espíritos mais evoluídos, dos animais, né, inferiores, né, dentro desse olhar evolutivo mesmo, né. Então, essa importância da gente ter o respeito por esses animais, né, esses nossos irmãos menores, porque nós, né, nós não sabemos qual vai ser a nossa ligação futuramente com eles, né. É assim, só um olhar mesmo, assim, só para dar uma ideia. Show de bola, Leci, obrigado. Mas, assim, é isso mesmo, é por aí. A gente tem que se relacionar bem com tudo que está na natureza, né? Então, esses animais são nossos irmãos. E eles já conservam consigo o princípio espiritual. E que mais tarde, isso será em algum momento, que a gente não sabe quando nem como, transformado em espíritos, né? Ou seja, ao longo da eternidade, eles conviverão com a gente. A gente ainda vai conversar aqui no estudo ao longo dessas perguntas e a gente vai perceber que antigamente, nas outras questões da semana passada, a gente já viu sobre isso, sobre a questão da consciência, mas depois Kardec ele vai perguntar a respeito da individualidade. E a gente percebe que os animais, eles carregam e mantêm, mesmo depois da morte, a sua individualidade, ou seja, já carregam ali consigo o seu princípio espiritual, e que mais tarde vão desdobrar nisso tudo aí. Então, tudo que a gente relaciona no mundo, na natureza, tudo que é obra e criação divina, ainda vai se perpetuar, a gente ainda vai se relacionar, vamos dizer assim, com esses seres, né? Então a gente tem que tratar e fazer tudo com muito carinho, com muito amor, né? Verdade, porque é uma teia, né, vamos dizer assim, né, o Pedro, é uma teia, tá tudo, nós estamos todos conectados, ligados, né, um com o outro, né, dentro quando fala, acho que no Pensamento e Vida, dentro do átomo, não é até o arcanjo, né, então é dentro desse olhar, né, assim, só isso. Exatamente, muito bom. Bom, agora a gente vai entrar numa outra que é interessante também, que é a respeito de que se os animais, se eles têm alguma linguagem. E é interessante, porque quem lida com criação
percebe como que eles se comunicam, né? Então, quando a gente... eu sempre fico encantado quando eu vejo vídeo lá da Disney e vejo as orcas, né, os golfinhos, respondendo a comandos, né, o adestrador, como a Alessi bem disse, às vezes faz um apito, faz um sopro, faz isso, faz aquilo, e as orcas, elas fazem os comandos, uma encontra com a outra, fala com a outra, você vê que tem ali algum tipo de linguagem que existe de fato entre elas, né? Quem tem aí mais de um animal em casa também percebe que eles, vamos dizer assim, têm a forma de conversar entre eles. Então, o que Kardec quer saber é sobre isso, se os animais têm algum tipo de linguagem. E os espíritos deixam claro, se você referir a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Ou seja, eles não têm uma linguagem igual à nossa. Meio, porém, de se comunicarem entre si, eles têm. Ou seja, eles se comunicam entre si, isso é óbvio. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, é interessante essa resposta, porque as nossas linguagens, a linguagem que se a gente utiliza, ela é relacionada com as ideias que nós temos. É aquilo que Jesus fala. Da nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Então, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente se alimenta, né, mentalmente dizendo, tudo isso faz com que nós utilizamos linguagens mais vulgares ou mais cultas, linguagens que edificam ou que depredam. Então, essas ideias que nós temos faz com que nós utilizemos as palavras para articular essas ideias e conseguir expressá-las para a outra pessoa. Então, da mesma forma, a linguagem nos animais também ela é uma forma de expressar uma ideia. Acontece que essas ideias que eles podem expressar, elas são muito restritas. Então, os animais, eles deixam claro aqui, eles comunicam entre eles muito mais coisas do que a gente imagina. Mas a capacidade que eles têm de exprimir as suas ideias ou até mesmo de ter ideias são limitadíssimas. Então, a gente não vai ver, vamos dizer assim, um animal, sei lá, um pássaro falando como que o céu hoje está bonito entre eles, ou fazendo uma poesia, vamos usar o exemplo da poesia que é melhor, uma poesia sobre o céu, sobre a natureza, nada, não tem como. Por quê? Porque a inteligência e a ideia deles são limitadas, mas eles podem comentar entre eles, podem se comunicar entre eles. Quando a gente vê alguns ditos aí da roça, né, de que se o boi estiver descendo do morro é porque está vindo chuva aí e os boizinhos vão descendo, eles podem, às vezes, comunicar entre eles, pode estar ali, ser uma questão instintiva também, de preservação, enfim. Então, são questões que a gente não sabe até que ponto os animais se comunicam e o que eles comunicam entre eles. O que a gente sabe, através da doutrina espírita, é que eles se comunicam sim, mas que eles têm uma linguagem bem diferente da nossa e também que tem uma inteligência limitada. Então, por consequência e pela lógica, essa linguagem também ela é limitada. E na 594A, o Kardec pergunta: há, entretanto, animais que carecem de voz. Ou seja, tem animais que não têm voz. Por exemplo, o cachorro, a gente escuta o latido dele. Mas a barata, ela não fala nada que ela está chegando na nossa casa. De repente aparece e dá um susto aí em todo mundo. Formiga, mesma coisa. Então, o que Kardec está dizendo é, há animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem utilizam, não? E aí o Kardec, os espíritos respondem, compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultadas-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência.
Então, a gente percebe que mesmo nesses animais, as formigas, os peixes, como está aqui o próprio exemplo da espiritualidade, eles se comunicam entre eles. Mas a gente percebe que, da mesma forma, os mudos utilizam-se, às vezes, da própria linguagem de Libras, né? Ou de uma outra forma para poder se expressar e conviver com as pessoas, os animais que carecem de voz também têm as suas linguagens próprias de se fazerem entender pelo outro animal. Então, eles têm a forma de se comunicarem. E a gente percebe isso mesmo, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo da internet de uma, um, um, um monte de formiga carregando de um lado para o outro um galho. Só que para elas conseguirem atravessar de um lado para o outro, eles tinham que fazer, vamos dizer assim, um monte de curva, e aí não conseguia passar direito. É igual quando a gente, às vezes, está carregando uma porta e precisa passar pela outra porta, ou está carregando uma geladeira e precisa, ou uma cama e precisa passar por uma porta, que a gente tenta de uma forma, não dá, e a gente volta, vira a cama, tenta de outro jeito, até conseguir passar ali pela cama, pela porta e deixar a cama lá no ambiente que a gente precisa. Era a mesma coisa que as formigas estavam fazendo. Só que a forma como elas se organizaram para poder pegar o galho, poder ir tentando até achar a forma como que o galho passasse tranquilo pelo local que elas passavam, a gente percebe que há uma organização ali, que há uma comunicação e que há um certo manejo entre aqueles grupos. Porque até mesmo as formigas, há um ensinamento belo ali, porque a gente percebe que muitas delas se sacrificam para que as outras possam progredir ou possam continuar o caminho. Às vezes elas formam pontes para poder superar ali os obstáculos e as outras formigas vão passando por cima, enfim. Então a gente já percebe uma linguagem, percebe um comportamento e percebe esse senso de solidariedade e de, na verdade, união, vamos dizer assim, para que um objetivo seja alcançado. Então, naturalmente que esses animais eles têm sim essas formas, né, de se comunicarem. E aqui o Kardec faz um outro comentário para deixar mais claro essa questão. Ele diz: efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. Ou seja, os peixes, quando andam em cardume, têm, vamos dizer assim, aquele líder, aquele que vai puxar, que vai organizar, que vai orientar. Então, naturalmente, eles precisam se organizar entre si. É possível que disponham de uma vista mais penetrante, e esta lhes permite perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Então, aqui ele está levantando hipóteses de como que eles poderiam se comunicar. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não lhe falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Então, aqui Kardec, no final das contas, ele dá uma cutucada, né, para a gente, porque eles falam assim, poxa, se os peixes eles podem se comunicar, pode ser que eles tenham uma vista mais avançada, que percebam alguns sinais que nós humanos não percebemos, ou pode ser então que eles consigam transmitir certas vibrações ali pela água e que eles consigam perceber o que eles querem dizer, para onde eles querem ir, a forma que eles querem nadar. Então, como é que os espíritos, que são seres são individualidades, que são conscientes de si mesmo, consciente do outro, consciente do futuro, que conseguem articular ideias muito maiores e mais complexas, porque nós não poderíamos, os espíritos, se comunicar entre si sem o auxílio da palavra articulada? Então, a gente já cansou de ver casos, até mesmo do próprio Chico e de outras pessoas, e espíritos, né, que quando estão no mundo espiritual e ficam receosos, poxa, como é que eu vou conversar com um russo, um espírito russo, que teve a sua última encarnação na Rússia, sendo que eu, às vezes, não falo nada de russo, nunca ouvi falar essa língua, como é que eu vou fazer? Ué, a gente se comunica pelo pensamento. Tem outras formas de se comunicar, não precisa necessariamente dessas palavras.
nós, entre nós, com aquelas pessoas que nós temos muito contato, às vezes a gente nem precisa falar nada, basta um olhar, a gente já sabe o que a outra pessoa quer dizer. Os pais, antigamente, não precisavam muitas vezes, quando iam na casa de uma visita, falar nada para os filhos. Bastava um olhar na direção dos filhos que o filho já sabia que era para ficar quieto, que era para cumprimentar, que era para levantar, que não era para comer mais, qualquer coisa do tipo. Ou seja, bastava um olhar mais apurado, mais atento da relação que existem entre aqueles dois seres humanos para perceber e para comunicarem entre eles e todos os dois se entenderem e compreender o que um quer dizer para o outro, né? Leci. Ô Pedro, é interessante, das formas deles de se comunicarem, né, é aquela de marcar território, né? Não é a forma, né, bem interessante. Um dos exemplos, tem vários, né? Uma dessa é bem assim, né, que a gente bem conhece, né? Aqueles animais, que, né, no caso, os cachorros que marcam território. Aqui é meu local, até outros, né? Então é bem interessante essa forma, né? É bem lembrado, é uma forma de, quando eles saem aí para passear, já vão marcando aquilo tudo, né? Ou seja, aqui é minha área, então é uma forma que eles se comunicam com as outras espécies, porque sabe que daqui a pouco, com os outros animais, né? Sabe que daqui a pouco vai vir algum outro cachorro, vai cheirar ali o rastro dele. E isso é marcante, porque eu não tenho cachorro aqui em casa, mas meu pai e minha mãe, eles têm um em Barbacena. E quando eles vêm, eles trazem o cachorrinho e ficam aqui em casa. E eu que saio para passear com ele. E ele vem muito pouco. E toda vez que eu passeio, eu dou a volta no quarteirão. E é impressionante que ele já sabe aonde tem cachorro nas casas, porque antes mesmo de chegar, ele já fica doido para poder ir lá, e assim, longe, ou seja, não dá nem para sentir o faro ainda, mas ele já sabe onde que é o território daquele cachorro e fica doido para ir lá e fazer xixi, ver se o cachorro está ali e tudo mais. Ou seja, tem já uma comunicação entre eles, mesmo não sendo rotineiro, enfim. Então a gente Verdade. vai vendo que essa comunicação aí se estende a vários exemplos, né? Bom, mais alguma consideração, pessoal? Ou podemos continuar? 595, então. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Ou seja, a gente sabe que nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher A ou B, entre isso ou aquilo. É claro que o nosso livre-arbítrio também ele é circunscrito, tem um limite, vamos dizer assim, mas em grande parte, por exemplo, a gente poderia estar aqui assistindo a reunião ou poderia estar em casa vendo Netflix. A gente escolheu, deliberou estar aqui assistindo a reunião. Então, em relação aos animais que Kardec quer saber, eles têm esse livre-arbítrio, eles conseguem praticar os seus atos através do livre-arbítrio, e aí eles esclarecem. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Ou seja, essa liberdade, na verdade, esse livre-arbítrio, ele vai sendo construído paulatinamente à medida que nós vamos evoluindo, à medida que nós vamos tendo consciência sobre como nós utilizaremos esse livre-arbítrio. Então, se a gente pega ainda o exemplo que a própria Alessi trouxe para nós, do cachorro marcando o território, o cachorro ele tem uma certa liberdade de onde ele vai fazer o xixi para marcar o território. Ele pode escolher fazer num poste, pode escolher não fazer no outro poste. Ele pode escolher latir para um cachorro e pode escolher não latir para outro cachorro. Ou seja, ele tem uma certa liberdade, ele tem ali um livre-arbítrio. Ele pode escolher comer um tipo de ração e não comer outro tipo de ração. Mas quando a gente analisa todas essas escolhas, vamos dizer assim, que o cachorro tem, elas são sempre limitadas às suas necessidades enquanto cachorro. Ou seja, necessidade aí de marcar território, né, de se mostrar, ou de se alimentar, ou de fazer as suas necessidades fisiológicas, mesmo que lhes são próprias. Ou seja, tudo está relacionado àquilo que compete à sua necessidade enquanto espécie, e não no sentido de um crescimento, nem nada disso. Então, é óbvio que os animais eles são muito inferiores a dos homens.
Então, naturalmente, também, o livre-arbítrio deles é muito inferior e os deveres que competem a ele também são muito inferiores. Quando nós analisamos o próprio homem, a gente percebe que o livre-arbítrio, ao longo de uma encarnação, ele vai mudando muito. Quando a gente está como criança, a gente não tem livre-arbítrio nenhum. São os pais que decidem o que a gente vai se alimentar, o que a gente vai vestir, onde que a gente vai. Ou seja, nosso livre-arbítrio está ali circunscrito às escolhas dos nossos pais. Vai ficando um pouquinho maior, vai crescendo e tudo mais, já pode escolher uma peça de roupa, já pode escolher se vai usar um tênis, se vai colocar um chinelo, enfim, essa liberdade vai aumentando. Chega na fase adulta, a gente está em plena liberdade, vamos dizer assim. Nós somos frutos das nossas escolhas, do nosso próprio livre-arbítrio. Depois vai ficando mais idoso, o nosso livre-arbítrio vai sendo caçado um pouco também. Às vezes a gente já não consegue dirigir mais da mesma forma que dirigia antes, os filhos começam a ficar preocupados, fala que já não é mais para sair, que é para tomar aquilo, para ficar mais forte, para ficar mais animado, enfim. Os filhos começam a cuidar aí do nosso livre-arbítrio, né? Obviamente que por boa vontade, enfim. Então a gente percebe que dentro de uma própria encarnação, o nosso livre-arbítrio ele vai crescendo e diminuindo. Mas quando a gente pega as nossas encarnações, o nosso livre-arbítrio, se a gente está no caminho correto, ele vai ficando cada vez maior. Porque à medida que nós vamos tendo uma consciência maior da lei divina, aplicando bem o evangelho, fazendo e aplicando a lei de amor, a gente cada vez mais vai expandindo a nossa capacidade de atuação. E, consequentemente, as nossas escolhas vão se tornando cada vez maiores. Um soldado, ele tem um livre-arbítrio muito menor do que um sargento, que é muito menor do que um coronel. Por quê? Porque o coronel já tem uma capacidade, um discernimento, um crescimento para comandar centenas de soldados, enquanto que o soldado ele está restrito ali no seu livre-arbítrio, na sua individualidade. Então, nós, quando recordamos aí a classificação, né, das 3 ordens dos espíritos, os espíritos imperfeitos, espíritos superiores e os espíritos puros, o livre-arbítrio dos espíritos puros, de Jesus, por exemplo, é muito grande. Por quê? Porque ele responde pelo planeta todo, ele conhece cada um de nós. Então, esse livre-arbítrio ele vai aumentando, ele vai se dilatando à medida que nós vamos crescendo. Mas os animais, eles são restritos, né? Esse livre-arbítrio está sempre relacionado à sua necessidade enquanto espécie, enquanto animal. 596. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Então tem papagaio aí que imita a mesma coisa do que a gente fala. Se dentro da casa fala um monte de palavrão, você vai chegar lá, o papagaio vai estar falando palavrão. Se estiver falando uma poesia, o papagaio vai estar falando uma poesia. Minha tia tinha um louro lá, um papagaio, que, vou te falar, era uma gracinha. Ele falava tudo, respondia tudo, era igualzinho. E por que que isso se dá? Será que o papagaio ele é mais evoluído, vamos dizer assim, do que o macaco? Para poder imitar a fala humana? E aí os espíritos esclarecem que não. Porque essa aptidão ela origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Ou seja, o macaco ele não tem o aparelho fonador próprio para imitar a nossa linguagem, para imitar a nossa comunicação. Mas a maneira como o seu corpo foi constituído, ele consegue imitar os nossos gestos. Ele consegue empurrar, consegue pegar, consegue rodar, consegue fazer articulações. Se a gente parar e pensar, agora principalmente com os robôs, né, vindos aí da inteligência artificial e correspondendo, né, a seres humanos no sentido de coisas que os seres humanos fazem no dia a dia, a gente tem uma capacidade que os robôs têm uma dificuldade imensa de imitar. Porque, por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas se a minha garrafa de água estiver aqui atrás, eu consigo ter uma noção de espaço, de onde que a garrafa está, através da minha visão periférica, eu consigo articular o meu punho, o meu cotovelo, o meu ombro,
para poder ir lá, pegar a garrafa, saber a força necessária que eu preciso fazer para pegar uma garrafa, que é diferente que se eu tivesse que pegar um livro, que é diferente que se eu tivesse que pegar uma mochila. Ou seja, eu já sei a força que eu tenho que utilizar, eu vou trazer essa garrafa até mim, vou segurar com a outra mão e vou fazer esse movimento de rotação, né, dos dedos, do punho, aplicando uma outra força completamente diferente. Então, essa capacidade que o nosso corpo humano tem é uma coisa fantástica, é uma coisa absurda, assim, de tão maravilhoso que é. E que os macacos, eles têm uma similaridade, eles conseguem fazer esses movimentos com maior facilidade quando comparado aos outros animais. Mas eles não conseguem imitar a minha voz, não conseguem repetir aquilo que eu estou falando. Já os papagaios, por exemplo, né, essas aves, não. Elas conseguem ter essa capacidade de imitação e, por ter o aparelho fonador, vamos dizer assim, mais similar ao nosso, conseguem imitar as nossas vozes, conseguem se comunicar, falar essa linguagem, vamos dizer assim, que a gente fala. É óbvio que é uma linguagem, como a Alessi bem disse, assim, ela usou termos muito bons. É uma linguagem adestrada e não educada, ou seja, o papagaio ele vai falar aquilo que a gente ensinar para ele, aquilo que a gente orientar. Se eu perguntar ao papagaio algo que ele não sabe, ele não vai me responder nada. Por quê? Porque eu não adestrei ele a responder aquela pergunta. Então, eles vão falar aquilo que a gente tiver adestrado. Tá certo, pessoal? Bom, 597. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação. Haverá neles algum princípio independente da matéria? Então, aqui entra a questão que a gente havia conversado um pouco anteriormente, né? Ou seja, esses animais, eles possuem uma inteligência que tem naturalmente esse livre-arbítrio, essa liberdade de ação. Então, o que Kardec quer saber é se haverá neles esse princípio inteligente, esse princípio que independe da matéria. E os espíritos esclarecem que sim, que há esse princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Ou seja, quando um cavalo, uma vaca, uma formiga morre, aquele corpo, aquela matéria, morre da mesma forma como que o nosso corpo físico aqui na Terra morre. Vai apodrecer e vai acabar aquela matéria, ela vai se transformar. Mas há um princípio, ainda nos animais, de inteligência, um princípio inteligente, que ele vai se preservar, continuará a individualidade e que vai ficar ali até retornar em uma outra experiência. Então, Kardec ainda pergunta: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E eles dizem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Então, aqui é mais uma vez a nossa dificuldade de expressar, né, através das palavras, as ideias de tudo aquilo que corresponde ao universo. Então, dependendo da forma que nós compreendermos o termo alma, a gente pode falar que os animais têm uma alma. Mas essa alma, na verdade, ela é muito inferior à do homem. Por isso que o termo mais utilizado, vamos dizer assim, até mesmo dentro da doutrina espírita, é esse princípio inteligente. Eles já possuem esse princípio inteligente, essa individualidade que vai permanecer mesmo com a morte do corpo. E só para terem uma noção de distância, né, de como ainda é incipiente e de como que a nossa alma, como que o nosso espírito ainda está muito avançado frente aos animais, ele fala que entre as almas dos animais e a do homem, essa distância equivalente a que medeia a alma do homem e Deus. Ou seja, é uma distância imensurável, é uma distância muito grande. Então, é aquilo que o próprio Chico disse, né, que nós perto de Jesus assim somos quase nada, ainda somos muito pequenos, né? E quando nós comparamos a Deus, aí é que não dá para mensurar ainda de fato o que é. A mesma coisa, essa comparação serve para comparar esse princípio inteligente que existem nos animais com a nossa própria alma. E aqui, 598 já aborda aquilo que a gente conversou. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? E eles esclarecem, conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não.
a vida inteligente ele permanece em estado latente. Ou seja, os animais eles não têm consciência de si mesmo, de si próprio, mas eles conservam a sua individualidade. E essa vida inteligente ela vai permanecer em estado latente até num determinado momento em que os próprios espíritos que cuidam dos animais, porque na obra do André Luiz a gente encontra citações nesse sentido, sobre a proteção que existem aos animais, aos cuidados que são desvelados aos animais quando eles morrem, a gente encontra essas citações lá, há espíritos que são responsáveis e que cuidam de todos esses processos. Então, essa vida inteligente permanece no estado latente até que Deus acha necessário que essa vida venha à tona e esses espíritos consigam atuar nesse sentido, né? 599. A alma dos animais é dado a escolher a espécie de animal em que encarne? Ou seja, é como se assim, o Kardec quer saber, eu encarnei como essa alma dos animais, né? Eu vim como um cachorro, agora eu quero vir como um gato, depois eu quero vir como um elefante. Eu posso escolher isso se eu fosse um animal? Eu conseguiria fazer isso? E ele fala que não, né? Os espíritos deixam claro que não, porque isso pois que lhe falta o livre-arbítrio, ou seja, quando a gente planeja uma encarnação aqui como espíritos, alguns de nós temos e podemos escolher algumas provas, alguns desafios, algumas missões que nós queremos desempenhar. Então, eu posso, às vezes, escolher ter encarnado no Brasil, ter vindo da cor mais clara, ou ser pobre, ou ser rico, ou, enfim, a gente pode escolher determinadas situações que podem ser aprovadas ou não pelos nossos guias, por aqueles que avalizam a nossa encarnação. Por que que isso é permitido? Porque nós já somos espíritos imortais, porque já temos consciência de nós mesmos e já temos o livre-arbítrio suficiente para poder fazer esse tipo de escolha. Agora, nos animais, né, baseado em tudo isso que nós já estudamos, eles não conseguem ter esse tipo de situação. Então, eles não conseguem escolher em que tipo de animal eles viriam, né? Pessoal, até aqui alguma consideração? Querem comentar alguma coisa? Todo mundo mais caladinho aí hoje. Tá dando para compreender e acompanhar o raciocínio? Pra mim tá, Pedro. Então tá bom. Vamos adiante então. 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte no estado de erraticidade como a do homem? Então, a gente já estudou quando estava vendo as questões de encarnação, desencarnação, dos espíritos, né? Aquele momento em que a gente fica na erraticidade, é justamente o momento em que a gente está no mundo espiritual. É dado a esse nome, né? Quando a gente desencarna e fica no mundo espiritual, é um estado de erraticidade, ou seja, que a alma fica ali perambulando no mundo espiritual. O que Kardec quer saber agora, nessa questão de número 600, é que sobrevivendo ao corpo em que habitou aquele princípio, aquela alma daquele animal, se ele vai ficar no mundo espiritual, vamos dizer assim, por um período, da mesma forma que nós, quando desencarnamos, ficamos um período no mundo espiritual até reencarnarmos novamente. E aí os espíritos esclarecem, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. Então vamos recordar aí alguns termos. O espírito errante é aquele que não tem uma casa específica, que não tem uma moradia, não tem um local específico. É como se ele tivesse viajando de um canto para outro e que nesse trajeto ele ficasse hospedado em algumas pousadas, em alguns hotéis, até ele conseguir chegar no seu destino, né? Então, os animais, eles têm uma espécie de erraticidade, sim. Eles ficam durante um período fora do corpo, fora de um corpo de um animal. Mas eles não são espíritos errantes. É diferente. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. Ou seja, um espírito errante ainda somos nós. Temos as nossas consciências, temos o nosso livre-arbítrio e temos a nossa vontade. Da mesma forma que a gente está encarnado aqui, quando a gente deixar o nosso corpo físico, a gente mantém essa consciência, mantém o nosso livre-arbítrio, mantém essas questões. Então, o animal, como ele não tem isso, ele não vai ter naturalmente esse livre-arbítrio, né?
De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Então, quando a gente estava estudando lá os três reinos e que eles falaram que o que difere os homens dos animais é a consciência, esse é o grande atributo do espírito. E a gente precisa estar muito atento nisso, porque toda a missão de Jesus, todos os seus ensinamentos, todos os seus atos, tudo aquilo que ele vivenciou aqui conosco, era para despertar consciências que estavam adormecidas. Porque nós temos já essa consciência, mas elas muitas vezes estão adormecidas, não estão prontas, não têm a capacidade de discernir, de raciocinar, de pensar na vida após a morte, de pensar na criação de Deus. Então, o grande trabalho nosso também é de restaurar essas pessoas essa consciência, de acabar com as ilusões. Nós mesmos vivenciando ilusões, ainda que nós sequer imaginamos. Então, o principal atributo do espírito é essa consciência de si mesmo, né? É aí que estão gravadas as leis divinas. Já do animal, depois da morte, ele é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Ou seja, é como se o animal, quando morresse aqui, sei lá, um cachorro acabou de morrer, ele praticamente não fica no mundo espiritual. Ele é praticamente esse princípio, essa alma, vamos dizer assim, né, para facilitar, ela já é utilizada ali pelos espíritos que incumbem essa tarefa, que têm essa missão e que cuidam dos animais. Esse princípio ele já é utilizado quase que imediatamente. Se vai ser de novo em outro cachorro, se vai ser aqui perto, se vai ser lá longe, se vai ser em outro animal, aí isso nós não temos esse discernimento, esse conhecimento para deliberar como que aquele nosso animal de estimação ele vai nascer novamente. Mas é quase que instintivamente. Morreu, já renasce em outro lugar, né? Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, se a gente analisar e ler com atenção as obras do André Luiz, a gente percebe que no próprio mundo espiritual existem animais. E esses animais, eles são naturalmente relacionados com a qualidade e com a evolução daqueles mundos. André Luiz relata para nós aves, pássaros que ficam rodeando um umbral, por exemplo, e que se alimentam dos nossos miasmas, ou seja, daqueles pensamentos deletérios, daqueles pensamentos doentios. Então, são aves animalescas, grotescas, horríveis, horripilantes, vamos dizer assim. Por quê? Porque estão relacionadas ao ambiente em que elas estão inseridas. Se eu pegar mundos felizes, ditosos, posso ter aves lá também, mas que naturalmente essas aves vão corresponder ao mundo que elas estão. São aves mais belas, mais bem estruturadas, ou seja, que correspondem à ação e à correlação daqueles espíritos e também, naturalmente, submetidas sempre aos homens, né? Então, Kardec comenta essa questão, ele diz: nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Né? Então, eles deixam claro que os animais também estão submetidos a essa lei do progresso, né? Ou seja, eles vão progredindo até mais tarde esse instinto, né? Esse princípio individual, melhor dizendo, vai se transformar aí num espírito. Leci, o microfone, Leci.
Eu vi você comentando aí dos animais lá no mundo espiritual, né? Aí tem uma reflexão que fala que os animais, quando se encontram lá no mundo espiritual, como mesmo você falou, eles não têm, né, consciência, né? É só, né, uma inteligência. Que isso é feito através do psiquismo de um espírito mais envolvido, né, com eles, né, que mantém essa crisálida da alma, de alma, né, no princípio inteligente do animal. Diz que é dessa forma que se dá, né? Por isso, muitas vezes, eles se encontram nesses locais. Não sei se isso, né, se você já ouviu falar nisso, nesse sentido, porque realmente, porque o animal ele não tem a capacidade, né, de pensar, né? Então, naturalmente, aquele, né, dono dele, que eu acho que, né, como eu falo, o psiquismo, né, envolve esses animais e, né, eles se encontram vamos dizer assim, nesses locais espirituais, né, lá, dessa forma. Não sei se você já ouviu falar nisso, nesse sentido. E se a gente for ver, tem lógica, né, esse raciocínio, porque, né, como eles não plasmam nada, né, então, assim, sei lá, o que você acha? É, eu não sei se o que eu vou responder é bem o que você perguntou, Thalessi. Se não fosse, faz de novo, só porque eu acho que eu não consegui acompanhar muito bem o raciocínio seu. Mas, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Chico. O Chico tinha um cachorrinho e o cachorrinho morreu. Aí, passado um tempo, não muito tempo, o Emmanuel aparece para o Chico e fala assim: Olha, Chico, aquele ali é o. Não lembro o nome do cachorro, vamos dizer assim, Bob, Thor, o nome do cachorro lá do Chico. Olha, Chico, aquele ali é o Bob, vai lá pegar ele, fazer um cafuné nele. Era um outro animal, era um outro cachorro, mas era o mesmo cachorro que o Chico tinha e que foi morto, né? E que morreu de naturalmente. Então, o que que acontece? Esses animais, eles geralmente continuam muito próximos ali daqueles donos, muito próximos das pessoas que cuidavam daquele cachorro. Então, por exemplo, se eu perco um cachorro, é bem provável que esse cachorro vai ficar me rodeando, sabe? Assim, pode, aí a gente não sabe se vai vir como papagaio, como periquito, como outro cachorro, enfim. Mas esse princípio, essa alma que estava ali naquele animal, ela fica próxima ainda a gente por um tempo. Então a gente não sabe se esse mecanismo ele é efetuado através das próprias leis que cuidam da natureza e que vão desencadeando isso, mas certamente há espíritos que são responsáveis e que vão coordenando todo esse processo de onde que esse princípio vai, vamos dizer assim, nascer novamente, de onde que ele vai ser relacionado, se vão juntar outros animais, porque, por exemplo, quando a gente pega um peixe em cardume, né, então ele está relacionado ali com outros animais também, enfim. Então, por trás de toda a ação inteligente, há um espírito coordenando tudo isso. Então, certamente que existem essas leis que foram criadas por Deus e também espíritos coordenando esses processos todos aí, né? Mas não sei se foi isso que você perguntou, Leci. Se não fosse, É refaz isso aí para a gente mesmo, tentar é dentro entender. desse entendimento mesmo. Obrigada. Show. Eliette. Boa noite para todos aí. É o seguinte, Pedro, você disse que existe, que a encarnação, pode-se dizer um tipo de encarnação do animal, é quase que imediata. E logo após, você fala dos espíritos que ficam no plano espiritual, vagando, fazendo aquelas coisas assim, tipo, que você falou aí logo depois. Esses espíritos, eles não sofrem essa encarnação imediata, por que que eles ficam no plano espiritual? Como corre essa... Porque se os outros acabou, morreu, passa para alguma outra matéria. E por que que esses não sofrem o mesmo processo? Entendeu a minha pergunta? Eu acho que eu entendi, Eliette. Eu vou te responder. Se não foi isso, a gente conversa melhor. Quando a gente analisa o processo de desencarne de cada um, está muito relacionado ao processo de despertamento, de consciência que a pessoa tem em relação ao mundo espiritual. Tem pessoas que desencarnam que nem sabem que desencarnaram. Por outro lado, tem pessoas que desencarnam e que instintivamente, assim, naturalmente já sabem que já estão no mundo espiritual. Então, tudo isso faz parte da consciência que a pessoa tem da lei divina, da consciência que a pessoa tem do mundo espiritual e de como que ela vai se adaptar nesse processo de retorno do mundo espiritual. E isso é muito complexo de se avaliar,
Porque, às vezes, uma pessoa tem uma vida péssima aqui na Terra, faz tudo errado, mas ela não é apegada em nada. E ela tem essa consciência do mundo espiritual e consegue se adaptar muito fácil lá no mundo espiritual. Por outro lado, tem pessoas que têm uma vida toda certinha, mas que podem ser, às vezes, muito apegadas, chegam lá, não tem nem noção que desencarnaram e custam a se adaptar. Bom, agora, sobre reencarnar de forma mais rápida ou mais demorada, vai depender do planejamento espiritual que os próprios guias daqueles espíritos vão decidir. Tem espíritos que precisam já de uma encarnação rápida, mal acabou de chegar no mundo espiritual e já reencarnam novamente. Há outros espíritos que passam mais tempo, às vezes vão fazer algum curso ou demoram mais para despertar no mundo espiritual e tudo mais, e ficam mais tempo. Geralmente, esse tempo está muito relacionado também à evolução do espírito. A gente sabe que, por exemplo, esses espíritos mais evoluídos, mais missionários, eles reencarnam com menos frequência, vamos dizer assim, né? Geralmente, sobretudo esses espíritos missionários mesmo, a gente sabe que eles reencarnam de 600, 600, 800 e 800 anos, ou seja, é um espaço de tempo muito grande. Mas se o Pedro, por exemplo, demorar 600 anos antes de encarnar, eu vou custar me tornar espírito perfeito. Por quê? Porque eu preciso ainda encarnar muitas vezes para poder melhorar as minhas questões morais, acabar com as minhas imperfeições e, naturalmente, chegar na perfeição mais rápido. Então, quanto mais consciência a gente tem das nossas imperfeições, da vida no mundo espiritual, e que temos essa consciência da necessidade de reencarnar, naturalmente, maiores são as chances da gente fazer esse processo mais vezes. Então, nascer, morrer e renascer, tal qual é a lei. Quanto mais a gente compreender esse processo, mais fácil, mais rápido vai se dando esse desenrolar dessa história, né? É que a minha pergunta ela está voltada não só ao entendimento da reencarnação, porque o animal não tem esse entendimento, provavelmente. Porque Não, ele entendeu? Então, aí a minha questão é que nós, seres humanos, nós temos entendimento da reencarnação, de como se processa. Mas por que, a minha pergunta voltou-se, por que que uns, se a regra é alguns irem, assim, morreu, vai. Mas e por que que aqueles ficam? Eles vão para o plano espiritual, aí vai, às vezes, ser um obsessor não sei de quem, como mais ou menos... Ou eu entendi errado a forma que você passou, entendeu? Porque no mundo, em relação ao animal, ele não tem essa consciência de o que está nascendo, o que está reencarnando, ele não tem isso, a meu entendimento, entendeu? Então, só por que existem animais no plano espiritual se a reencarnação é rápida para eles? É isso só que eu gostaria, tá bom? sim, é porque quando a gente analisa, eu não sei se a sua dúvida está relacionada aos seres humanos ou relacionada aos animais, mas os seres humanos, eles, na verdade, por mais que tenham a consciência não é a mesma entre eles. Ou seja, é aquele exemplo que eu dei da criança. Por que que há essa criação? Por que que na criança ela não tem o livre-arbítrio? Porque ela é limitada, ela não sabe distinguir as coisas. Então, esse reencarnar mais rápido de um ser humano ou outro depende da sua consciência. Sobre ter animais no mundo espiritual, é porque, naturalmente, da mesma forma que há edificações, há plantas, há tudo isso, há também animais. A gente precisa se recordar que o mundo, por exemplo, o planeta Terra, ele é uma cópia imperfeita de um mundo ditoso e feliz no mundo espiritual. Então, esses animais, eles têm utilidades no mundo espiritual. Então, eles podem ser utilizados, por exemplo, um cavalo para se deslocar de um lado ao outro, pode ser utilizado outros animais para embelezar, eles têm uma utilidade. Então, isso naturalmente são animais que estão relacionados àquele plano, àquele orbe, àquela vibração. Os animais que a gente tem aqui na Terra, como os cachorros, os gatos e tudo mais, eles têm essa vibração relacionada ao planeta Terra. Os animais, por exemplo, de um mundo ditoso e feliz,
eles vão encarnar, vão dizer assim, vão viver apenas naquele mundo ditoso e feliz. A gente não vai ver um mundo, um animal de Sírius, de Júpiter, encarnado aqui na Terra, na forma que ele está lá. Por quê? Porque ele vive em Júpiter da forma que ele está lá. Compreendeu? Da mesma forma que a gente tem um gato aqui, tem um cachorro aqui. Ou seja, em todos os mundos a gente tem esses animais. E eles vão estar relacionados à vibração, ao estado e ao estágio evolutivo que correspondem naquele momento. Da mesma forma que nós também podemos ir mudando de mundo, esses animais, eles estão, como a gente viu anteriormente, submetidos à lei do progresso. À medida que eles vão progredindo, esse princípio inteligente vai tomando outras formas, outros corpos, até se tornarem espíritos também. Ou seja, eles não ficam para sempre naquele mundo, não ficam para sempre circunscritos àquele planeta. Eu não sei se era isso, essa dúvida, se ainda não fosse, fala de novo. Não, meu querido, deu para entender agora. Eu só perguntei porque você falou que tinha uns que ficam ali presos lá, como se fosse uma situação dessa. Mas agora deu para entender sim, tá bom? Obrigada. Então tá bom, obrigado você. A dona Edda tinha levantado a mão antes da Alessi, não sei se ela quer fazer alguma consideração. Não, é porque eu tinha entendido que ela estava a relação dela era pelos animais e não era pelos homens, né? Eu tinha entendido Ah, isso. então ótimo. Que para Só eu que não tinha entendido cada ainda. planeta como é que se diz? Tem um estado evolutivo até dos animais. Então, aqui, os animais já estão nesse patamar de, quando morrem, já encarnam, são aproveitados imediatamente. E nesses outros mundos, não. Eles estão, isso que você acabou de explicar, né? Eles já estão dentro daquela vibração. Então, é outra evolução. Então, eu acho que aí eu estava assim, entendendo que. Tentando ajudar a entender a pergunta, né? Tá, Não, maravilha. obrigada. Obrigado, dona Edda. Leci. Então, é isso mesmo, dentro que você falou aí, que a dona Elida acabou de falar também, mas eu vou ler aqui uma fala que acho que dá mais, assim, né, ênfase para a gente entender. Fala assim, ó, o que são esses, né, esses animais, no caso, os princípios inteligentes que você colocou, né, Pedro? Ele fala assim, ó, trata-se de manifestações da inteligência fragmentária, porque nessa condição, os princípios inteligentes, que são os animais, né, estão em adestramento, embora lhes falte a principal inteligente, os princípios inteligentes estão em adestramento, embora lhes falte a principal prerrogativa que faz do homem um ser e não um princípio. Aí na questão 23 e 76 do Livro dos Espíritos, explica bem essa condição, né, do pensamento contínuo, né? Então ele fala, esses comportamentos revelam, então, certas aberturas do psiquismo embrionário, né, que a gente está falando, né, desses princípios, né, que são os animais, no rumo da individualização, que se dará oportunamente na transição da forma animal para a estrutura hominal. Esta última bastante complexa, né, e passível de ensejar a expansão mental do ser, né? Então é isso, né, que nós estamos falando, que você acabou de falar, mas aqui está explicando mais assim, né, coisa, essa transição que a gente não sabe quando se dá, né, desses princípios inteligentes, né, essa forma, né, que dá, né, desse momento, né? Então é isso, são esses princípios inteligentes que são essas manifestações, né, fragmentárias que esses princípios inteligentes têm, né? Mas aí a gente tem que acreditar na lei, né, da evolução, do progresso, né, o que a doutrina espírita nos traz, né? Senão a gente não compreende, né? Realmente, é isso. Ótimo, Leci. Maravilha. Muito obrigado. Bom, pessoal, então chegamos aí ao nosso final da nosso estudo aí de hoje. Eu vou passar a palavra então para o Edson, para ele poder fazer